Meu nome é Patrícia, tenho 34 anos, sou analista de marketing e mãe da Lara, de 7 anos. Sempre fui muito determinada. Comecei a trabalhar cedo, ainda na faculdade, como estagiária numa agência pequena. Enquanto algumas colegas desistiam por cansaço, eu segui firme. Me formei com bolsa, pegando 2 ônibus por dia e virando noites em projeto. Meu esforço não era só por mim, era para mudar a realidade da minha filha. Vinícius, meu marido, era motorista de aplicativo. Nos conhecemos quando eu ainda estava na faculdade. Ele era gentil, prestativo, me buscava nos horários mais difíceis e me ouvia com atenção. No começo, parecia acreditar no meu potencial mais do que eu mesma. Quando engravidei da Lara, ele ficou assustado, mas ficou. Prometeu que seríamos uma família unida e que eu jamais estaria sozinha. E por um tempo, ele cumpriu. Trabalhava muito, me levava nas consultas e até falava em montar um negócio próprio no futuro. A gente se apoiava. Mas com o tempo, as diferenças começaram a pesar. Enquanto eu avançava na carreira, ele parecia estagnado. Não fazia planos, não buscava crescer. Cada vez mais reclamava de clientes, do trânsito, do país. E quando, finalmente, consegui um emprego fixo numa grande empresa, com salário digno, benefícios e chances reais de promoção, ele foi o primeiro a me parabenizar, mas também o primeiro a mudar comigo. No começo, eram só piadas. Daquelas que vêm com um sorriso forçado. Olha aí a poderosa chegando. Vai esquecer da gente, né? Agora vai trabalhar até tarde com aquele chefe bonitão? Meu chefe, Marcelo, era um homem mais velho, sério, sempre muito educado. Tinha fama de exigente, mas justo. Nunca passou dos limites comigo. Sempre tratou todas as mulheres da equipe com respeito. Mas bastava eu mencionar o nome dele, e Vinícius torcia o nariz. Esse Marcelo te elogia demais, hein? Vai ver, ele tá com segundas intenções. Esse negócio de você virar líder, cuidado para não virar arrogante. Aos poucos, percebi que meu crescimento incomodava. Toda vez que eu voltava empolgada com um projeto que deu certo, ele se fechava. Não me fazia perguntas, não comemorava junto. Comecei a esconder minhas conquistas, a diminuir minha alegria para não provocar reações. Ele dizia que me amava, mas me fazia sentir culpada por crescer. Alegava que eu estava sumida, diferente, cheia de segredos. Mas quem tinha se tornado um estranho era ele. Começou a mexer no meu celular escondido. Criou o hábito de me buscar de surpresa no trabalho. Se eu demorava 5 minutos a mais numa call, ele mandava mensagem com tom agressivo. Tá rindo do que aí no WhatsApp? Deve ser com o chefe, né? Não era. Era o grupo da equipe, resolvendo pendências, piadas internas de projeto. Mas qualquer reação minha era vista como defensiva demais, e, segundo ele, isso só provava minha culpa. Meus colegas começaram a notar. Comentavam sutilmente. Seu marido tá sempre aqui, né? Tudo certo em casa, pá. Uma vez, quando Marcelo me elogiou em uma apresentação grande da empresa, dizendo que eu tinha virado a chave do trimestre com uma estratégia brilhante, voltei para casa com o coração cheio de orgulho. Contei tudo no jantar. Vinícius ouviu calado, comeu em silêncio, e quando terminou, largou o talher com força na mesa. Parabéns! Agora só falta ele te pedir em casamento. Meu sangue gelou. A Lara, que estava ao lado, nos olhou confusa. Eu respirei fundo e engoli aquilo. Mas por dentro, doía. Doía demais. As coisas em casa ficaram mais tensas. Vinícius começou a chegar tarde. Dizia que estava trabalhando mais, mas nunca tinha dinheiro. Comecei a pagar mais contas, assumir as despesas da escola da Lara, da alimentação, do transporte. Quando comentei, ele disse: agora que é a chefe da casa, tá reclamando? Achei que queria mandar. Ele falava como se eu tivesse escolhido carregar tudo, como se meu sucesso fosse culpa. Comecei a me perguntar se estava mesmo fazendo algo errado.
Se minha busca por uma vida melhor estava destruindo meu lar. Até que, numa madrugada, acordei e vi que ele não estava na cama. Encontrei ele na sala, com o notebook no colo, lendo minhas conversas salvas do WhatsApp web. Sem pedir, sem avisar. Tô olhando umas mensagens aqui, só para garantir que eu não sou o otário da história. Tirei o computador da mão dele com firmeza. Você perdeu a noção. Isso é invasão. Você quer destruir nosso casamento baseado em paranoia? Ele gritou. Eu quero a verdade. Você acha que não percebo? Mudou perfume, roupa, comportamento. E tudo desde que esse tal Marcelo começou a te puxar. Foi naquele momento que entendi que não havia volta. Ele estava convencido de algo que nunca existiu. E não queria conversar. Queria me culpar. Dias depois, fui chamada para apresentar um novo projeto no comitê de marketing. Foi um sucesso. Marcelo e outros diretores me elogiaram. Recebi até um bônus simbólico. Era para ser um dos dias mais felizes da minha carreira. Mas ao chegar em casa, encontrei Vinícius com a cara fechada, o celular na mão. Havia printado uma mensagem em que Marcelo elogiava minha entrega com parabéns, Patrícia. O cliente amou. Você foi essencial. E então ele cuspiu. Até parece que é só profissional. Isso aqui tá na cara. Só você não vê. Guardei o print. Não apaguei. Tive o pressentimento de que aquele print ainda teria utilidade. E eu estava certa. Porque alguns dias depois, ele me arrastaria para o fundo do poço em público. Mas o que ele não esperava é que um simples print fosse justamente o que me salvaria. O convite chegou pelo grupo da família. Jantar na casa da minha sogra. Aniversário do sobrinho mais velho do Vinícius. Eu hesitei. Estava esgotada, emocionalmente drenada, e sabia que qualquer evento social podia virar um palco para as provocações do meu marido. Mas ele insistiu. Você vai sim. Vai ficar feio não aparecer. A família já tá achando que você tá se sentindo demais. Concordei por educação. E porque a Lara ficou empolgada com a ideia de ver os primos. Vesti uma blusa discreta, uma calça confortável, e fiz o possível para parecer normal. Por dentro, eu estava tensa. A casa da sogra estava cheia. As tias de sempre, os primos espalhados pela sala e quintal, churrasco na brasa, copos de cerveja sendo enchidos sem parar. Todo mundo rindo, conversando, crianças correndo entre as cadeiras. Um típico evento de família. Cumprimentei a todos como pude, mas percebi os olhares. Alguns demorados demais, outros acompanhados de sorrisos estranhos. Como se soubessem algo. Como se esperassem algo. Na cozinha, uma prima me puxou pelo braço e cochichou. Teu marido anda dizendo umas coisas. Você tá bem? Fiz que sim com a cabeça, sem perguntar mais. Senti o estômago gelar. Logo depois, a janta foi servida. Mesa longa montada no quintal, cadeiras improvisadas, pratos de papelão. Lara sentou do meu lado. Vinícius ficou na outra ponta da mesa, rindo alto com o cunhado. Tomava cerveja com velocidade, de tempos em tempos, me lançava olhares longos. Como se estivesse se preparando para algo. E então, sem aviso, ele levantou. Bateu o copo na mesa com força. O som foi alto o suficiente para silenciar o ambiente. Todos viraram para ele. E foi ali que ele despejou tudo. Já que tá todo mundo aqui, eu queria aproveitar para falar uma coisa. Meu coração disparou. Eu sabia o que vinha. Eu sabia que ele não era do tipo que guardava ressentimentos em silêncio por muito tempo. Essa mulher aqui, a minha esposa, a Patrícia, tá me traindo com o chefe dela. O silêncio foi imediato. Uma prima deixou o garfo cair. Um tio parou no meio da mastigação. Uma das crianças começou a chorar, sentindo o clima. Eu congelei. Ele continuou, com o olhar fixo em mim. Sim, vocês ouviram direito. Ela chega tarde, vive rindo no celular, trocando mensagem com ele,
usando perfume que nunca usou comigo. Acha que engana quem com esse papo de trabalho? Minha sogra se levantou. Vinícius, que absurdo é esse? Mas ele ignorou. Cês sabiam que ela vive fazendo hora extra com o tal de Marcelo? Que ele manda parabéns, você foi essencial? E que ela guarda print disso como se fosse medalha. Nesse momento, ele riu. Alto. Riso de escárnio. Eu não sou palhaço. Não vou continuar fingindo que sou marido enquanto minha mulher se derrete pro chefe e todo mundo aplaude como se fosse a profissional do ano. Eu me levantei. As mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Você terminou? Ele me encarou, ainda com aquele olhar de raiva cega. Peguei meu celular. Respirei fundo. Abri a galeria. E sem dizer mais nada, andei até o meio da mesa. Coloquei o celular diante da minha sogra. Leia isso, por favor. Ela pegou o aparelho. Os olhos correram pela tela. Depois, passou para a tia ao lado. E para o tio. Um a um, eles leram. E conforme liam, os olhares mudavam. De dúvida, para constrangimento. De escândalo, para vergonha alheia. Eram apenas mensagens profissionais. Curtas, objetivas. Marcelo elogiando meu trabalho. Reconhecendo entregas. Nada íntimo. Nenhum emoji, nenhuma insinuação. Uma das tias comentou, indignada. Isso aqui é traição onde? Outro primo, murmurando. Ele armou esse barraco por causa de mensagem de trabalho? Minha sogra fechou a cara. Olhou para o filho com decepção. Vinícius, você perdeu a noção. Acusar sua esposa disso, aqui, na frente da filha, da família inteira. Mas ele insistiu. Vocês são todos cegos. Eu conheço ela. Foi quando a Lara se agarrou na minha perna e, baixinho, perguntou. Mamãe, você vai embora do papai? Todos ouviram. A mesa inteira se calou. O que era caos virou pena. Uma criança no centro de um escândalo que ela não compreendia. E aquilo me partiu. Abaixei-me, abracei minha filha e respondi. A mamãe vai fazer o que for melhor para você, meu amor. Sempre. Levantei com ela no colo. E, antes de sair, olhei uma última vez para ele. Você expôs nossa filha, destruiu minha imagem, inventou uma traição sem prova nenhuma. Tudo isso por orgulho ferido, por não suportar que eu tenha crescido. Ele ficou em silêncio. Mas sabe o que é pior? É que o que você tentou usar para me humilhar virou minha prova. Um print. E agora, Vinícius, agora quem decide o futuro sou eu. Saí dali com a cabeça erguida. E pela primeira vez, senti o peso da libertação começando a se instalar no meu peito. Ele tentou me esmagar publicamente. Mas foi ali, naquela mesa cercada de olhares, que ele cavou o próprio buraco. E o que vinha depois seria ainda mais amargo para ele, porque eu não pararia por ali. Naquela noite, depois de sair da casa da minha sogra com a Lara nos braços, fui direto para a casa da minha mãe. Cheguei calada. Minha mãe abriu o portão e, ao me ver com os olhos vermelhos, apenas disse: Você não precisa falar agora. Só entra. Deitei minha filha na cama e fiquei olhando ela dormir. A cabecinha miúda no travesseiro, os cílios grandes tremendo levemente. Uma criança que não merecia estar no meio daquele caos. A voz dela ainda ecoava na minha mente. Mamãe, você vai embora do papai? Na manhã seguinte, Vinícius tentou me ligar. Várias vezes. Depois mandou mensagens. Você saiu de lá parecendo vítima. Acha que engana quem com essa encenação? Não respondi. Na terceira tentativa, ele trocou de tom. Volta pra casa. A gente precisa conversar. Tô arrependido. Mas não era arrependimento. Era medo. Ele percebia o estrago que tinha causado. Não só no casamento, mas na própria imagem. Passei os dias seguintes em silêncio.
mas não parada. Procurei uma advogada. Levei os prints, os áudios que gravei dele falando agressivamente, inclusive o da noite anterior. E levei também algo poderoso, os testemunhos. Mais da metade dos presentes naquela janta me enviaram mensagens de apoio. Alguns ofereceram até depoimento formal. Minhas provas estavam ali, vindas das próprias palavras e atitudes dele. Ele queria palco. Eu dei holofotes, mas não como ele imaginava. Solicitei uma audiência de separação com urgência, com medida protetiva de afastamento temporário. A advogada foi clara. Não é só pelo que ele falou. É pela exposição, pelo impacto emocional na sua filha, e por ele ter feito isso publicamente com má intenção. Enquanto isso, ele continuava a tentar inverter a situação. Ligou para familiares, disse que estava desesperado, que eu estava destruindo a vida dele por causa de uma briguinha. Mas ninguém mais comprava. Uma tia me ligou. Filha, o Vinícius sempre foi ciumento, mas o que ele fez foi uma covardia. Eu vi sua cara na hora. Aquilo não se finge. Na empresa, Marcelo me chamou na sala. Fiquei nervosa, achando que poderia perder o emprego por exposição. Mas ele disse: Patrícia, você não tem nada que se envergonhar. Muito pelo contrário. A maneira como você lidou com tudo foi exemplar. A empresa está com você. Na semana seguinte, me ofereceram uma nova posição, coordenadora de marketing digital. Um salto. Eu chorei ali mesmo, na sala. Marcelo apenas colocou a mão sobre o peito e disse: Você merece. Pelo trabalho e pela coragem. Foi aí que tudo virou. Vinícius, agora percebendo que me perdia de verdade, apareceu na frente do trabalho com flores. Ridículo. Me esperou sair e tentou fazer cena. Patrícia, vamos resolver isso. Eu fui um idiota, mas ainda te amo. Respirei fundo e respondi: Você me humilhou. Acusou sem provas. Me expôs diante da nossa filha. E agora que tá sozinho, quer bancar o arrependido? Não. A minha resposta está no processo que você vai receber em breve. E foi isso que aconteceu. Na audiência, ele tentou negar tudo. Mas os prints, os áudios, os depoimentos falaram por si. A juíza olhou para ele com reprovação. O senhor usou o ambiente familiar para uma tentativa de constrangimento e controle. Isso não é amor. É abuso psicológico. Consegui a guarda unilateral da Lara, com visitas supervisionadas. E ainda ganhei direito à pensão e indenização por danos morais. Não fiz isso por vingança. Fiz por justiça. Hoje, meses depois, vivo só com minha filha num apartamento alugado com meu próprio dinheiro. Continuo crescendo profissionalmente. Me tornei mentora de outras mulheres na empresa. Dei palestras sobre liderança feminina. E, numa roda de conversa, uma funcionária me disse: Quando você contou sua história, eu criei coragem para sair de casa. E eu sorri, porque entendi que meu sofrimento não foi em vão. Vinícius anda por aí dizendo que fui ingrata, que ele só errou na forma. Mas todo mundo sabe o que ele fez. E ele sente isso. O isolamento é a resposta do mundo quando a verdade vem à tona. A última mensagem dele foi curta: Você virou outra pessoa. E eu respondi: Não, eu apenas voltei a ser quem eu era, antes de você tentar me apagar. A verdade não me destruiu. A verdade me protegeu. E o print que ele tanto usou para me acusar foi o mesmo que salvou a minha liberdade. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras.
Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!